Oi, eu me chamo Patrícia e sou mãe do Kawai. Oi, eu me chamo Luciana e sou mãe do Lúcio. O meu filho é autista. O meu filho também é autista. Vamos parar de romantizar o autismo? Nem todo autista é de boa e nem todo autista tem um hiperfoco. Nem todo autista é tranquilo. E a maioria deles tem ou não tem crise. O Lúcio, ele é nível 1 de suporte. Então, o suporte dele é mínimo. Ele tem uma dificuldade muito grande na socialização. Então, às vezes, ele precisa de ajuda de outra pessoa a quem ele confia, a quem ele já está acostumado, quem ele já criou um vínculo, para estar pedindo alguma coisa, para estar executando alguma coisa. Mas ele toma banho sozinho, vai ao banheiro sozinho, consegue pôr comida sozinho no prato, come sozinho, abre a geladeira, pega as coisas, sai caçando pela casa inteira chocolate, abre armário, enfim. O suporte dele é realmente a necessidade de socialização com as pessoas. O Kawai é nível de suporte 2. Ele precisa de ajuda para se limpar no banheiro, para tomar banho, porque ele não consegue fazer essas coisas sozinho. Ele não consegue pôr comida no prato sozinho. Ele não consegue. Ele come sozinho. Ele é canhoto. Ele come sozinho as coisas que ele gosta, mas mesmo assim tem uma certa dificuldade. Então ele come coisas mais como pão, por exemplo. E ele precisa de ajuda para essas coisas, sabe? Com a socialização, ele é tranquilo, mas ele precisa de ajuda para si mesmo. Como, por exemplo, comer, ir no banheiro, como eu já falei. Pessoal, nem todo autista tem um hiperfoco. Acho tão bonito quando o povo fica falando, ai, porque o fulano, o hiperfoco, o Beltrano, o hiperfoco. Meu filho não tem um hiperfoco. O meu filho vai para a escola, ele estuda, ele faz as atividades, ele é alfabetizado, ele aprendeu, ele faz as lições que precisa fazer. Ele está no 7º ano e ele vem passando ano a ano, aprendendo as lições do ano, como qualquer outra criança. Ele não tem essa defasagem. Mas ele não tem um hiperfoco. Ele gosta de assistir desenho na TV, desenho no celular, coloca música para ficar ouvindo no celular. O que ele tem é repetição, de ouvir a mesma música várias vezes, assistir o mesmo desenho várias vezes, mas não tem aquilo que fala assim, nossa, ele gosta de tocar bateria, por exemplo. Desde pequenininho ele gosta, ok, mas ele não é o baterista. Ah, ele tem um hiperfoco na bateria, mãe, coloca ele na bateria que ele vai... Não, ele gosta de tocar bateria como qualquer outra criança. De repente, se ele fosse mais obediente, se ele fosse mais sociável, porque ele não é muito sociável, ele não sente essa necessidade, ele tem essa dificuldade de se socializar com as pessoas. Então, se ele de repente não tivesse isso, pode ser que ele fosse um baterista que tocasse bonitinho, corretamente, ok, mas não é o caso. Então, nem todo autista tem hiperfoco. O meu também não tem hiperfoco. O que eu fico mais irritada é quando as pessoas vêm me perguntar qual o hiperfoco do seu filho? Nenhum. Ele não tem. Ele assiste desenho como todas as crianças, ele brinca, ele pula com o desenho, ele tem essas repetições, ou seja, ele assiste um desenho, se ele gostou da parte, ele volta àquela parte várias vezes. Ele repete as coisas dos desenhos, brincando, ele fala sozinho, como se ele estivesse interagindo com outra criança ou com um desenho, alguma coisa assim. Ele lê letras maiúsculas, algumas palavras, então dizem que ele é alfabetizado por isso, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Então, assim, parem de ficar perguntando para toda mãe de autista, ele tem um hiperfoco? Qual é o hiperfoco dele? Nem toda criança tem, e isso deixa a gente com muita raiva. Além do autismo, o meu tem TDAH. E uma parte que é muito forte no TDAH dele é a hiperatividade. O meu não para nem um minuto. Até para comer, ele senta e ele fica balançando, ele fica chacoalhando. Então, é bem difícil. Então, assim, ele vai lá no quintal, volta várias vezes, ele anda pelo quintal inteiro várias vezes, volta, fica pulando, fica gesticulando, fica balançando. E quando ele tá conversando com alguém, ele desenvolve uma conversa. Mas ele sempre tá mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa. O cérebro dele não para. É por isso que ele não conseguia dormir. Ele dormia falando, acordando de madrugada, indo dormir tarde, mesmo a gente colocando uma rotina para ele dormir cedo. E ele também tem muita irritabilidade por conta do TDAH, por não conseguir focar e fazer as coisas.
E ele também não foca muito bem. Então, se a gente tá falando assim, olha, escreve aqui, kawaii. Aí ele fica, tá, vou escrever. A mão dele tá escrevendo comigo, mas o cérebro tá pensando em outra coisa. O Lúcio também tem TDAH. Ele tem uma dificuldade para prestar atenção. A hiperatividade dele não é tão grande. Não sei se por conta dos outros medicamentos que ele toma, mas ele consegue sentar para comer, come sentado, assiste sentado quando quer. Ele tem, às vezes, ele tem algumas ecolalias com relação aos desenhos, mas se ele não tomar o medicamento dele para hiperatividade, ele não consegue fazer a lição. Ele vai para a escola, ele senta, ele participa da aula, mas ele não consegue parar para escrever no caderno, ler algum texto, responder, interpretação de texto. Sem o remédio, ele não produz. Ele vai para a escola para passar tempo, não para produzir. Com o remédio, ele consegue prestar atenção, ele consegue fazer as atividades, ele consegue manter um foco naquela lição e na pessoa, né? Quem estiver conversando com ele. Agora a gente vai falar sobre as crises. Nem todo autista tem crise. O meu, por exemplo, ele não tem crises. Ele nunca foi de ficar se jogando no chão, gritando, como a gente vê alguns autistas fazendo. O meu, o que ele tem é uma raiva. O meu, ele é bem agressivo. Então, se eu digo pra ele assim, filho, acabou o pãozinho de queijo. Aí ele, não, por que acabou? Eu quero, tem que ter agora. Ele fica nervoso e ele acaba me agredindo. Ele me morde, me bate, me chuta. Isso não é uma crise. Ele está mostrando a raiva dele, a frustração dele por não ter aquilo, batendo em mim. Ele só bate em mim, ele não bate em crianças na escola, em professores, nem no pai dele. Mas em mim, ele faz isso, ele desconta essa raiva. Então isso não chega a ser uma crise e nem manha. É só uma demonstração do que ele sente. A gente, quando sente alguma coisa, a gente fica, poxa vida, que raiva, meu. Ele não, ele agride. É uma forma dele mostrar o que tá sentindo. O Lúcio, ele tem crises. Ele tem crise desde pequeno. A gente colocava um roteiro do que íamos fazer. A gente vai sair, vai passar no mercado, vai na casa da tia Paty, depois vem para casa. Se no meio do caminho a Paty me mandasse uma mensagem e falasse, Lu, vou sair, vamos deixar para outro dia, eu ia no mercado e do mercado eu vinha para casa. Quando passava pela rua que eu deveria ter entrado e eu não entrasse, ele começava a gritar dentro do carro. Ele gritava, ele batia na janela do carro. Parecia que a gente estava sequestrando uma criança. Ainda falei pro pai dele, falei assim, amor, quando a gente for sair com ele, a gente não pode mais sair sem documento, porque se um policial para o carro, vai achar realmente que a gente está sequestrando, porque ele não para de gritar. Chegava em casa gritando e ficava muito tempo para acalmar. E até hoje ele tem essas crises. Com o tempo, as crises dele foram piorando. Então, assim, quando ele era menor, ele gritava. Hoje, e aí começou a jogar tênis, depois começou a jogar tênis e abrir as torneiras da escola, depois jogar mochila, jogar estojo. Hoje ele joga os livros que tem na sala dele, fica livros assim na bancada, joga os livros da bancada pela sala, joga a cadeira, joga a mesa. E aí, as últimas que ele deu agora foi bater no colega. Ele fechou a mão assim e deu 5 murros nas costas do colega dele na sala de aula, coisa que ele nunca fez. Ele nunca foi de bater e agora tá batendo. Então ele tem crises bem tensas, bem fortes. E por isso a gente fala tanto. Vamos parar de romantizar o autismo. Como ela disse, nem toda criança autista tem crise, ok. Mas as crianças autistas que têm crise dão trabalho. A mãe sofre, a criança sofre, o pai sofre, o irmão, a avó, o vô, o professor, o colega da escola. Todas as pessoas ao redor dessa criança sofrem junto com essa criança. Sim. E agora a gente vai falar um pouco da socialização. O meu é super sociável. Ele fala, ele conversa, ele anda, ele brinca, ele consegue desenvolver uma conversa olhando no olho. Se tem um grupinho de amigos, ele vai lá nesse grupinho, ele quer falar com todo mundo, ele abraça, beija, super de boa. Todo lugar que eu chego, ele conversa com o faxineiro, com a atendente, com o médico, com a enfermeira, com o motorista, com qualquer pessoa. Isso é perigoso, né? Porque a gente vê que ele não tem malícia de tipo, essa pessoa pode ser perigosa. Igual, não fale com estranhos, o meu fala com todos os estranhos. Então eu tenho que ficar sempre de olho
aonde ele tá, com quem ele tá falando, porque é muito perigoso. A pessoa pode levar ele embora no papo. Então, assim, ele é muito sociável, mas isso também é uma questão. Já tem crianças que não são. O Lúcio, ele hoje tá começando essa socialização com as pessoas. O Lúcio, desde pequeno, ele chega nos lugares, a pessoa fala com ele não responde, ele não olha no olho, ele não fala com a pessoa. E aí, de um tempo depois, hoje ele toma canabidiol. Depois do canabidiol, que ele começou a socializar. Então, assim, ele é igual o Kawai, que fala com todo mundo? Não. Mas as pessoas que ele já criou o vínculo, ou as pessoas que ele sabe que ele precisa, ele se socializa. Então, por exemplo, ele tem uma professora auxiliar dentro da sala de aula. Na verdade, ele tem duas, porque tem um dia que troca. Que a professora, por conta da carga horária dela, ele fica com outra pessoa. Um dia na semana. E aí, essa professora que fica um dia na semana com ele, mudou de escola. E veio outra professora. Ele sabe que a pessoa que vai ficar com ele, a professora que vai estar com ele, está ali para ajudá-lo e que vai ajudá-lo. Então, ele se socializa com essa pessoa sem problema nenhum. Chegou uma, olha, essa daqui é a professora nova, ela vai te ajudar, tá no lugar da professora anterior, ok? Ok. Chega, senta, tudo bem, não sei o quê, papapá. Conversa como se conhecesse há um tempão. Mas, por exemplo, ela é minha amiga da escola, do trabalho. Eu trabalho em escola. Ela é minha amiga do trabalho e por um acaso, vamos passar aqui em casa rapidinho para eu pegar uma blusa. E ela chega em casa, ele tá em casa. Ele fala com ela? Não. Ela pode falar, chamar, perguntar e ele não vai responder e ele não vai falar com ela, porque para ele, qual é a necessidade dele falar com ela? Nenhuma. Então ele se socializa com quem é necessário. Se não é necessário, eu não vou socializar. Outra questão é a seletividade alimentar. O meu, ele tem uma seletividade hoje grande. Mas quando ele começou a comer, que eu comecei a introduzir os alimentos sólidos, ele comia normalmente todos os alimentos, carne, arroz, feijão. A única coisa que eu não dava pra ele é folha, porque eu não gosto de folha. Então eu não dava folha pra ele. Mas salada, tudo eu dava. Com o passar do tempo, ele foi ficando mais seletivo e foi retirando coisas do cardápio. Hoje, ele tem 13 anos, é um pré-adolescente, e ele só come pão na chapa, pãozinho na frigideira. Então, ele toma o mesmo café da manhã, por uns 8, 10 anos, é o mesmo café da manhã, que é pão na chapa e café e leite com Toddy. E ele come arroz com feijão e batata frita, essas combinações, ó, arroz, feijão com batata frita. Não pode ser arroz, feijão e molho e carne e outra. Não. É arroz, feijão e batata frita. Ou arroz com caldo de carne. Qualquer carne. E tem que ser peneirado. E pão de queijo e miojo e salgadinhos, como torcida, esses salgadinhos assim. É o que ele come. Só. O Lúcio, ele não que ele tenha uma seletividade alimentar. Quando ele era criança, quando ele era menor, ele comia vários legumes, várias verduras, várias frutas. Conforme ele foi crescendo, ele foi deixando de comer muita coisa. Mas, num contexto geral, ele come bem. Ele come arroz, ele come feijão, ele come carne, linguiça, frango, estrogonofe. O que ele não gosta é textura. Então, por exemplo, ele não come gelatina, ele não come mingau, ele não bebe leite. E além de não comer e não beber, ele não pode ver. Então, se ele vê uma panela com leite dentro, com mingau dentro, ele faz ânsia de vômito e vai pro banheiro vomitar. Ele tem um irmão, o irmão dele tem 6 anos. Se ele vê o irmão dele brincando com aquelas amoebas, se o irmão dele fizer assim na frente dele, ele sai correndo e vai pro banheiro vomitar. Já aconteceu várias vezes. Tá assistindo o desenho e aparecer alguma cena que tem alguma coisa nessa textura, ele sai da sala e vai pro banheiro vomitar. Porque ele tem essa dificuldade muito grande em ver essas texturas moles. O meu já não tem essa questão com texturas. Para ele é tranquilo, mole, pastoso, grãos, ele não liga, já não tem essa questão, não. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, se seu filho é parecido, se seu filho é diferente, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todos eles. Então não romantizem, gente. Não fiquem achando que todo autista tem um hiperfoco, que todo autista é aquele cara inteligentíssimo, que sabe conversar, que isso, que aquilo, porque não é.
E tem um outro lado, que é o lado onde as pessoas não contam, que é o lado das crises, o lado que não quer comer nada, é o lado que fica nervoso com qualquer coisa, é o lado que não consegue sair de casa, O lado que não dorme. o lado que não dorme, acorda irritado e etc. Então é muita coisa, né? Qualquer dúvida também, de repente dúvida com relação a alguma coisa que a gente disse aqui, ou alguma coisa que a gente deixou de dizer, a algum medicamento, se o nosso filho toma, porque eles tomam, o que toma, se não toma, o que já tomou, o que já ajudou, qualquer dúvida, coloca aí que a gente vai estar respondendo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Beijo!